O meu convidado aqui em casa com o Chicão Tofani é um magrice na televisão, está se tornando magrice na televisão. É o meu querido amigo Moisés Barbosa, que ele tem uma característica, ele é um grande viajante. E viajante que faz é viajar. Só que agora ele excedeu, fez uma viagem para o Amazonas. Foi para a Amazônia. Amazônia boliviana, não é a Amazônia de Manaus. Não vem contar a história de Manaus. Isso aqui ele foi lá para a Bolívia e quase chegou na Amazônia peruana. A Amazônia peruana é muito famosa, porque lá tem a maca peruana, sabe? Conhece, né? Sim, agora a nossa viagem foi com um grupo, né, Chicão, de gaúchos, 16 gaúchos, na verdade. E a gente tenta ir, eu vou há muitos anos para aquela região, ali no Rio Guaporé, que é uma riqueza ali, bem distante. Seria o Guaporé? A Amazônia e o Rio Negro foram... Não, o Rio Guaporé, ele deságua na bacia do Rio Madeira, que vai desaguar lá na parte norte do país e que encontra todas essas águas aí, mas são rios completamente diferentes. Por exemplo, o rio que a gente foi tem um peixe agora que é um peixe invasor, muito comum na Amazônia, mas não naquela bacia, que é o pirarucu. E o pacu, tu já ouviu falar? Sim. Pacu foi um jantar, eu comi um pacu, parece uma carne de gado, o pacu, uma carne forte. Agora tem o pacu é um peixe redondo, né? Tem o pacu borracha, tem vários tipos, mas na região que a gente foi tem pouco. Lá tem mais tambaqui, que é outro peixe redondo, pirapitinga. E o tambaqui, para quem não experimentou, quando ele é um peixe grande, assim, quando ele atinge um tamanho grande, o sabor parece carne de porco. Isso, achei um pacu parecido. E aí é o seguinte, agora, o que eu posso dividir aqui contigo, que é muito legal, foi a experiência de ter levado meu filho, de 10 anos, né, que todos duvidavam que iria, levei junto comigo, e levei meu pai também. Então foi muito legal, um encontro de 3 gerações, vários amigos, empresários, engenheiros que gostam de viver a Amazônia no seu estado mais natural, porque lá não tem celular, não tem internet, não tem nada. Para ter uma ideia, a gente desce em Ji-Paraná, em Rondônia, e vai de estrada mais umas 6, 7 horas. Então ele passa pela Rondônia. Sim, isso a mesmo. Rondônia já é com a Venezuela também. Na verdade, a parte que a gente vai pega a República de Versalhes, na Bolívia, e a gente faz a maior parte da pesca no lado boliviano. Para isso a gente tem que, inclusive, ir até a capitania deles, fazer o pagamento de um permisso, né, que é uma permissão. Agora, aquela região tem episódios muito importantes históricos. Tu que é um cara que adora a história, que tem todo um conhecimento sobre a história. Naquela região tem uma fazenda, que é a Pau d'Óleo, que no regime militar implantou os búfalos. E olha só, hoje existem milhares e milhares de cabeças de búfalo que o governo brasileiro não sabe o que fazer porque é um animal invasor, não é natural daquela região. Então, se proliferou, eles se transformaram em búfalos selvagens na Amazônia. E já fizeram convites para caçadores americanos virem aqui caçar. O problema é que para abater um búfalo não é qualquer calibre. Então a gente tem imagens que nós vamos dividir aqui com vocês, inclusive daqui a pouco vai passar aí, dos búfalos que a gente encontrou lá. Daí tu vai lá, consegue ver onça pintada nadando, jacaré, capivaras muito maiores do que as nossas, arara. Foi uma experiência, e não é a primeira vez, né? Eu vou desde 2013 para aquela região, que foi quando eu comecei a fazer um trabalho de... E qual é a diferença do lado boliviano pro lado brasileiro? Total. Não só a parte do barranco, né? Como também vamos dizer assim, a cultura da pesca. O povo boliviano não tem toda a cultura da pesca que a gente tem. Então, o lado deles é menos batido, né? Outra coisa, infelizmente, a pressão pelo gado no Brasil é muito maior. Então, tu encontra áreas já sofrendo um certo impacto, onde tinha selva
já é pasto, e aí tu acaba trazendo a evolução, o homem e a sua destruição. Então o lado boliviano, ele é, naquela região, um lado menos tocado. Por exemplo, é um capítulo à parte, Dom José, né? Tem uma região lá que tem um cara que é o, vamos dizer assim, o guardião no lado boliviano. Ele é um boliviano, que deve ter seus 70 anos, sei lá, e ele não permite que ninguém vá. Então ele te recebe, eu fui recebido por ele lá, ele tem 2 espingardas, uns 5, 6 cachorros, mora no meio do mato, ele e a esposa dele. Tenho cenas também que vou dividir com vocês aí, da onde ele mora, não tem energia elétrica, e esse cara, ele proíbe a pesca e do jeito dele. Tu tá andando por aquela região, tu encontra uma placa, aqui proibido caça e pesca, no lado da Bolívia. E tenta discutir com ele que no rio, inclusive no rio, se tu tá passando pelo rio e ele tiver de canoa, ele te ataca. Então, assim, é um Brasil dentro do Brasil. E é muito rica a experiência para quem gosta da natureza, para quem gosta, né, propriamente da pescaria. Tem alguma cidade boliviana de expressão naquela região, não? De expressão, não. A única cidade que tem é esse vilarejo chamado República de Versalhes, que todas as casas praticamente são de palha o telhado. Agora, tem um lado B, né? Lado B. Existe lá várias pistas de pouso. Cocaína, né? Cocaína. Tem um lado B, né? Existe o consumo da folha, né, do lado boliviano. Mas existe a produção da folha também. Que eles mascam. O que eu posso dizer? A gente, nesses anos que tem ido lá, a gente nota que existem regiões que se tu entrar, tu é abordado e convidado a te retirar. O que acontece nessas regiões, bom, a gente imagina. Porque, pensa bem, até chegar uma fiscalização num lugar tão longínquo, olha, vão horas. E não é brasileiro também. E aí tem várias pousadas do lado boliviano que a gente não tem acesso. Cada pousada tem uma pista de pouso. Entendi. Então, assim, no lado brasileiro também existem algumas pistas de pouso. Tem um grande amigo nosso que adora esse tipo de aventura, que tentou fazer planos de voo. Manda um abraço para ele aqui, que é o Sandro Gianastácio, dono de uma escola de aviação em Torres. E ele tentou fazer um plano de voo e ver onde é que ele poderia pousar para a gente ir de avião. Que a viagem é pesada, né? É cansativa. E ele não encontrou registro de pistas que ele pudesse apresentar o plano de voo do lado brasileiro. As pistas ele vê que existem por causa das imagens de satélite, mas ele ter a licença para o pouso, fazer o plano de voo, não... E aconteceu alguma situação perigosa para ti e teus amigos lá ou não? Ah, sempre tem. Sempre tem. Incidentes perigosos ou não. Tu encontrar com uma onça é um incidente perigoso. Mas em relação... com isso? Homem... a gente teve no ano de 2021 uma viagem para a região de Pedras Negras, né? Uma região que tem uma pousada, que a gente ficou, o cara muito bacana. Quando a gente encontrou um grupo de bolivianos que visitaram essa pousada para fazer uma alimentação e tal, a gente notou que quando um dos nossos colegas apresentou um do grupo que era policial, aí mudou o clima. O clima ficou tenso. Clima tenso, né? Houve praticamente um desconvite de ir para uma área lá de confraternização. Quer dizer que eles não querem policial lá? Aquele grupo ali não. Então a gente ficou bem assim, Aquele preocupado. caso que aconteceu da morte de um jornalista, foi ali perto ou não? Não foi perto, foi bem distante, mas a gente... No lado brasileiro. Mas a gente sabe muito bem. Tinha um tráfico o jornalista de madeira, né? era o Dom, né? E tinha o indigenista, que era funcionário que estava acompanhando. Eu conheço bem a região, não só ali da região da Bolívia, do Guaporé, mas eu já trabalhei em Altamira, Porto Velho, que é mais pro lado da região onde aconteceu. Santarém, toda aquela região. O lado brasileiro é mais perigoso que o boliviano, então? Olha, vou dizer o seguinte, na região que aconteceu aquele incidente, sim, porque há muita questão do garimpo ilegal. Do garimpo.
da madeira, do tráfico. Extração de madeira é ilegal, né? Tem gente que trabalha corretamente, que eu tive o prazer de conhecer. São pessoas que têm licença em grandes áreas. E como que tu extrai madeira do ponto de vista legal? As pessoas pensam assim, é intocável, não pode ter desenvolvimento, porque tem desenvolvimento sustentável. Então como é que é? Tem uma grande área de selva, aí tu demarca por GPS uma árvore que já está lá, vamos dizer assim, não vou dizer que comprometida, mas já está madura e que daqui a alguns anos ela pode inclusive tombar, né? Então tu marca aquela ali para tu ter a licença de retirar ela, mas as no entorno não. Tu permite que a própria selva se recupere, que essa árvore coloque ali com a ajuda dos animais, enfim, as sementes. Então tu retira aquela unidade arbórea. Então eu conheci muitas pessoas que fazem da maneira correta. Agora, a maneira que o pessoal faz, eles devastam para inclusive gerar pasto. Aí tem um grande problema. Não, o grande mal daquela região, e falo de toda, não é a questão da madeira em si, mas a pressão pela questão pecuária. Tu conheceu Porto Velho? Sim, claro. É uma cidade violenta ou não? Muito. Por causa da invasão venezuelana? É muito violenta. Porto Velho tem um grande número de venezuelanos, mas aí o pior que tem é lá a questão de Roraima, que daí sim impacta completamente a invasão. Invasão não, né? Na verdade, o pessoal que saiu da Venezuela, que veio, inclusive a grande parte, o Brasil recepcionou essa população sofrida, porque vamos falar abertamente, é um governo ditador, total. É um governo antidemocrático, agressivo. Não entendo, quer dizer, entendo, não vamos fazer de bobo, amiguinho do Lula, né? O Lula tem essa mania de passar a mão por cima de quem é vermelhinho ideologicamente. Tu pode ver que ele é amiguinho do Maduro, ele é amiguinho do Nicolás Maduro, do Ortega, Daniel Ortega, e também do Putin. Né? Então, assim... O cara do Chile que ele não fecha muito. E é comunista também. Sim, então assim, aquela região, se o pessoal pesquisar na internet, tem um grande número de abatedouros, né? A indústria da carne lá, o gado Nelore, né? Impacta muito aquela região. Porto Velho tu fazia uma equiparação com qual cidade gaúcha? Pega, te diga assim, o clima tu pega, claro que é muito maior, mas tu pega uma Alvorada e multiplica por várias. É grande. Porque é muito, vamos dizer assim, problema de saneamento básico, Gravataí. Meio terra de ninguém. Gravataí, por exemplo, descobri, infelizmente, agora estudando a questão do saneamento básico, do marco do saneamento, é uma das cidades com pior índice de saneamento. Pô, e Gravataí é uma cidade com progresso. E olha só, a insegurança em Porto Velho é muito grande. Por quê? Porque aquela região, com a desenvolvimento da hidrelétrica de Belo Monte, que pegou a região de Porto Velho, Altamira, né, senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Souzel, aquela região ali, eu trabalhei naquela região, houve um inchaço populacional. Então muitas pessoas para trabalhar na obra da hidrelétrica de Belo Monte foram para lá. E na esperança de conseguir emprego. Quando os governos não depositam o recurso no desenvolvimento, vira inchaço. Aí tu vê o quê? Desemprego, consumo de drogas, prostituição e insegurança. Essas cidades como Anapu é onde teve o caso do assassinato da irmã Dorothy, lembra? Muitos e muitos anos atrás. É outro Brasil, então. É outro Brasil. Só para ter uma ideia, moto, dificilmente tu encontra moto com placa, dificilmente tu encontra motoqueiro com capacete. Eu vi uma cena que eu tinha que ter filmado. Uma mulher numa scooterzinha, dirigindo no centro de Altamira, com aquele pano assim, atravessado, uma criança, ela dirigindo a moto e amamentando ao mesmo tempo. Com outro pequeno agarrado atrás. É outro Brasil. É outro Brasil. Motos roubadas, comercializadas, vai tudo pra lá, garimpo ilegal. E não tem como fiscalizar isso. Né?
Não tem. Eu, por exemplo, fui tirar uma foto do pôr do sol, não me lembro que cidade era Vitória do Xingu. Tinha uma cena assim, meio de faroeste, muito pop, que não era asfaltado, muitos caminhões e tal, e tinha um pôr do sol bonito. Parei para tirar uma foto, 5 minutos fui abordado por 4 carros, assim, que os madeireiros ilegal achavam que eu era investigador. Que tu achou dela, É isso aí. Faroeste. Mas, repito, brasileiro que gosta da natureza tem que conhecer a Amazônia. Eu tive o prazer de... E aquela Amazônia que o Brad Pitt, a Angelina Jolie se hospedam, o Hotel Lodge, no meio das árvores, aquilo ali é perto de Manaus. É Manaus. Aí é a Amazônia para turista. Para turista. Existem hotéis maravilhosos, né? Existe barco, hotel maravilhoso, luxuoso, mas não é a nossa proposta. A gente quer... Quando a gente vai, a gente tem ido quase que todo ano. E a temperatura normal qual seria? Eu saí de lá semana passada com 38 graus para chegar aqui para 6. 6 graus estava aqui, 38 lá. E a nossa proposta é realmente viver a Amazônia do jeito que ela é, conviver com as pessoas, enfim, e muito legal a experiência. Privilégio estar contigo, acho que o telespectador enriqueceu com aquele teu pôr do sol, aquele peixe já tirava na água de volta, né? Sim. Não pode pescar, pesca mas esportiva. Tem que devolver o peixe. Não, alguns a gente separava para consumo, mas a maior... Mas no lado do boliviano tem que devolver. Não, na verdade, quando tu paga o permisso, tu acaba pescando tudo que é E a lugar. água é sempre marrom, né? A água não. Na época de outubro até fevereiro... É transparente, dá para tomar um banho legal. Bom, a gente tomou banho lá, né? Eu falei com meu colega, o vereador, meu amigo, Moisés Barbosa. Eu chamo ele de Barbosa. E a gente fica por aqui.